Olá, senhores! Bora lá para uma questãozinha de MCU, Movimento Circular Uniforme. Olha que bacana. Ainda que tenhamos a sensação de que estamos estáticos sobre a Terra, na verdade, se tomarmos como referência um observador parado em relação às estrelas fixas e externo ao nosso planeta, como por exemplo se ele estivesse lá do lado da Lua, tá? Bem do ladinho da Lua, ele terá mais clareza de que estamos em movimento, por exemplo, rotacionando junto com a Terra em torno do seu eixo imaginário. Esse eixo imaginário que eu coloquei a linha vertical verde ali para nós, ó. Então a ideia dele é o seguinte: se você tivesse condições de ficar próximo, externo à Terra, né? Fixo em relação às estrelas, que são fixas, referencial inercial para nós, se a gente tivesse paradinho, a gente ia olhar a Terra de longe e ia ver que a Terra estaria girando, né? Se considerarmos duas pessoas A e B, uma delas localizada em Ottawa, Canadá, com latitude de 45 graus. Então olha lá, ó. Coloquei aqui Ottawa, do eixo zero, do marco 0 graus aqui, que é a linha do Equador, ele está com uma latitude de 45 graus em relação à linha do Equador para nós, a cidade de Ottawa, certo? E a outra em Caracas, Venezuela, latitude 10 graus. Caracas está um pouquinho mais baixa, latitude apenas de 10 graus, que a gente colocou em amarelinho aqui, certo? Qual a relação entre a velocidade angular média, que ele chama de ômega, e velocidade escalar média, que ele chama de Vzinho, dessas duas pessoas quando analisadas sob a perspectiva do referido observador? Meninos, olha que bacana. Quando a gente calcula a velocidade linear ou velocidade escalar média, a gente pode calcular de algumas maneiras, por exemplo, do jeito que nós aprendemos, velocidade é ΔS sobre ΔT, certo ou não? Mas se nós pensarmos que esse corpo posicionado em algum local, ele vai girar, ele vai realizar um movimento circular, significa que ele vai percorrer em uma volta completa o comprimento da nossa circunferência, não é? E o comprimento da circunferência eu posso calcular por 2πr. E o tempo que o tempo para se completar uma volta ao redor do seu eixo, a gente chama esse tempo de período, né? O tempo para se completar uma volta é o período. E aí mais uma regrinha. Lembra que o período é o inverso da frequência? Se o período está em cima, a frequência aparece embaixo. Se o período está embaixo, a frequência aparece em cima. Então a gente ainda pode ajustar essa equaçãozinha aqui, ó, para 2πrf. Essas são as equações do nosso movimento circular e uniforme. Peão, qual que eu uso? Aquela que você tiver achar mais apropriada naquele momento, em função das informações que ele fornece para você, certo? Mas olha que bacana, o que eu quero chamar a atenção é a frequência de giro, senhores, é a mesma para todo mundo. Olha que bacana. Se a gente falar que a Terra está girando ao redor do eixo dela aqui, ó, nessa posição, ó, gira, passa lá atrás do eixo ali, ó, ela está girando. Nós sabemos que ela demora um período de 24 horas para completar uma volta. Não importa se você está em Ottawa, Caracas, no Polo Norte, no Polo Sul ou em Macapá, muito próximo da linha do Equador, não interessa aonde. O dia leva 24 horas para todo mundo. Então percebo que se você for olhar para quem está em Ottawa ou Caracas, a gente vai poder falar que o período ou a frequência de giro, elas são constantes, elas são iguais para todo mundo. O 2 e o π são valores, né? O π vale 3,14, o 2 é um valor. Então a única coisa que realmente interfere no valor da velocidade aqui, ó, é o raio. Elas são grandezas diretamente proporcionais. E quanto maior o raio, maior é a velocidade do corpo. Por quê? Porque no mesmo período de 24 horas, quem tem o maior raio acaba percorrendo a maior circunferência, acaba andando a maior distância no mesmo tempo. Portanto, tem que ter a máxima velocidade, maior velocidade. Então vamos ver, ó. Se a gente pegar aqui em Caracas, o raio da cidade de Caracas, do movimento circular da cidade de Caracas, ó, seria esse errão. Já em Ottawa, o raio do movimento circular realizado por Ottawa, ó, perceba que a circunferência é um pouco menor, né? Isso significa que o raio é um pouco menor. Então, como em Ottawa, lembrando que eles estão girando nesse plano aqui, né, paralelo ao plano da linha do Equador, ó, o plano é o mesmo para todo mundo, né? Isso significa que o raio, conforme a gente vai se aproximando do polo, a distância em relação ao centro vai ficando cada vez menor. Então, Ottawa, por ter uma latitude maior, ela acaba tendo um raio menor. Se Ottawa tem um raio menor do que Caracas, ela acaba tendo também uma velocidade menor. Então nós vamos poder falar que Ottawa, que é o ponto A,
a velocidade linear de Ottawa é menor que a velocidade linear de Caracas, que ele chama de B. Belezinha? E a nossa velocidade angular? Vamos lembrar a velocidade angular? Olha que bonitinho. A velocidade angular, ela é a variação do ângulo dividido pelo tempo, certo ou não? Então é dessa forma que a gente calcula. A gente representa pela letra ômega do alfabeto grego, parece uma bundinha, né? E é a variação angular sobre o tempo. Então eu vou ver quantos graus eu giro em tanto tempo, ou quantos radianos em tanto tempo. Se a gente pensar em uma volta completa, em uma volta eu giro 360 graus, ou o equivalente a 2π radianos. E o tempo de uma volta é o período. E mesmo a regrinha período e frequência, uma é o inverso da outra, se o período está embaixo, a frequência aparece em cima. Mas nós acabamos de falar que tanto Ottawa como Caracas vai levar o mesmo tempo para completar uma volta, né? Então, o período e a frequência são constantes. E 2π também é constante. Então, olha só que bacana. Ottawa gira 360 graus em 24 horas. Caracas também gira 360 graus em 24 horas. Então, aqui nós vamos poder afirmar que a velocidade angular de Ottawa e de Caracas e de qualquer outro ponto da superfície terrestre, não importa onde esteja, eles vão ter a mesma velocidade angular, porque a velocidade angular está relacionada ao giro e o giro é o mesmo para todos aqui. Fechou, meninos? Dessa maneira, a melhor alternativa que traz ômega igual a ômega B e VA menor que VB é para nós a alternativa C. Um grande abraço, se curtiu, se inscreve no canal aí, deixa teu like, até mais.